cristão não pode se iludir com as informações alheias, com as percepções da alma, com os sentimentos da carne. Nós não andamos pela vista, nós andamos pela fé. É pela fé. E o que é a fé, André? A fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Então, porque esperamos, nós já estamos andando na direção delas. Não só esperamos, mas porque temos a certeza que receberemos, já estamos nos preparando para tal. A fé, ela traz consigo essa preparação. A fé, ela traz consigo esse ânimo, porque quem tem fé nunca está desanimado. Quem tem fé sempre está sonhando com algo grande de Deus. E não só isso, eu vou dar uma dica para vocês que estão aqui. Você precisa imprimir os seus sonhos, a fé que Deus colocou no seu coração, nas pessoas que estão ao seu derredor, para que as pessoas também estejam animadas. Então é fundamental que você seja um cristão, não só que tenha fé no coração, mas que você tenha a capacidade em Cristo de imprimir nas pessoas que estão ao seu derredor. Desde as primeiras igrejas que nós estávamos pastoreando, começo ali com 50 pessoas, depois chegamos a 700, viemos para cá, o pastor André sempre está desenhando assim um quadro na sua mente. Você está indo de fé em fé. E eu estou imprimindo em vocês a fé que Deus tem colocado no meu coração. E quando eu faço isso, vocês animam, vocês se esforçam, vocês pegam na minha mão e a gente vai junto. Agora, se eu não tenho a capacidade de imprimir em vocês esta fé, eu vou ter gente desanimada do meu lado. E eu não consigo ir sozinho, eu preciso que todo mundo vá junto. Então, aplique essa verdade, essa compreensão na sua família e nas pessoas que estão ao seu derredor. Deus falou para Abraão: sai da sua tenda, saia daí, dá uma olhada no céu e conta as estrelas. Deus estava pintando na mente dele um quadro, para que ele tivesse ânimo, porque ele iria enfrentar um tempo difícil pela vida, ele ia ter que esperar um determinado tempo, então Deus vai e imprime na mente dele aquilo. Assim você deve fazer com a sua família. Nos momentos mais difíceis que passamos na nossa casa, na nossa vida, eu me sentava com a minha esposa e com a minha filha na mesa, e eu pintava um quadro na mente delas. Como se dissesse: não olhe para as circunstâncias, olhe para aquilo que Deus vai fazer. Olhe para o tempo futuro, como a nossa vida vai ser boa. Olhe para frente e veja como Deus vai nos usar. E aquilo manteve elas animadas e elas puderam ajudar no meu ânimo. E chegamos até aqui. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus, aleluia. E o tema da mensagem de hoje é: a vida passa rápido. Repita. Vamos, diga como se você já tivesse almoçado. 1, 2, 3. É, assim mesmo. E nós vamos usar o texto bíblico de Salomão, no livro de Eclesiastes, onde o sábio escreveu. Vamos ver? Diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, fazê-o conforme as tuas forças. Tudo, preste atenção nisso, que te vier à mão para fazer, fazê-o conforme as tuas forças. Por quê, Salomão? Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu vou ler de novo, porque isso aqui já é a pregação completa, não precisava nem pregar. Vamos de novo? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, se você não sabia, eu estou te informando agora, tu vai para a sepultura, viu? Para a sepultura, para onde tu vais,
não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Diga glória a Deus. Diga, a vida passa rápido. A vida passa muito rápido. Ontem eu tinha 18 anos. Hoje eu tenho 54. E amanhã eu vou ter 90. E então, sabe o que aconteceu? A minha vida se foi. E o tempo que Deus me deu, escorreu pelas minhas mãos como a água escorre, quando nós fazemos aí uma conchinha. O tempo passa rápido, a vida passa rápido. E então, quando isso acontecer, eu estarei diante do Senhor. Aleluia, essa é a minha esperança. E quando eu estiver diante do Senhor, eu vou ter que dar conta de tudo aquilo que eu fiz através deste corpo. Você vai ter que dar conta de tudo aquilo que você fez com este corpo. E você não vai poder arrumar culpado para justificar as suas atitudes. Porque Deus não trata de maneira coletiva. Deus trata de maneira individual cada um de nós. Então, na igreja, e você está numa grande igreja, você está no meio do povo. Você está no meio aí de milhares e milhares de pessoas aqui. Mas Deus está olhando especificamente para você, para mim e para cada um de nós. Alguém vai dizer amanhã, e talvez você que está em casa, eu saí da igreja por causa daquela irmã que pisou no meu calo. Eu saí da igreja por causa do pastor, eu saí por causa do diácono. Você não vai poder dar essa desculpa. É verdade que Deus vai tratar com a pessoa que lhe fez o mal, mas Deus vai tratar a sua desobediência. Porque a Bíblia nos exorta, não deixemos de congregar, como fazem alguns. Ainda agora que sabemos que a volta de Jesus está próxima. Então, estar numa igreja não é uma opção para o cristão, é um mandamento. Então, o erro daquela pessoa não vai poder justificar o meu erro, ou melhor, o meu erro não vai ser justificado no erro do outro. Não importa o que fazem do meu lado, e normalmente o que fazem como eu posso, deixa eu achar a palavra certa, não quero ser deselegante, eu tento. Eles fazem estimulados, às vezes sendo usados pelo diabo, e são usados pelo diabo para fazer eu errar. Mas eu que tenho o Espírito Santo, você que tem o Espírito Santo, eu que conheço a palavra, você que conhece a palavra, não podemos deixar que ninguém nos tire da revelação, do propósito, do lugar onde Deus nos colocou. Porque Deus, a Bíblia diz no livro de Coríntios, que Ele não nos permitirá ser tentado além das nossas forças. Com a tentação dará também o livramento. Então Deus garante, você consegue ficar firme, você consegue ficar de pé, mas lembrando sempre, conforme eu disse, que cada um de nós vamos ter que prestar conta. Onde está isso, André? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós, quantos? Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Imagine isso, gente. Cada um individualmente. Olha lá, para que cada um, não vai ser um julgamento coletivo, não vai ser um tratamento coletivo. Deus tem que levar eu e meu marido. Porque quando a mulher está com problema, ela chega aqui e fala para mim, pastor, você tem que trazer eu e meu marido aqui, porque não sou só eu errada não, ele também é. Lá diante do Senhor não vai ser só você e seu marido, é só você. E depois só seu marido. E cada um
vai ter que responder. Olha só o que diz ali: para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam... meu amigo, porque nós podemos tanto fazer obras boas, quanto obras más através do nosso corpo. E a palavra está dizendo que nós vamos que estar diante de Cristo, cada um, não tem para onde correr. Não sei se você já fez uma viagem para o exterior. Quando você vem do exterior, meu amigo, tem que passar pela Polícia Federal. Não dá para escapar não. E se você está acima da cota, não adianta você ficar fazendo hora lá não, que eles vão te pegar. E eles querem saber se você está passando. Então assim também vai ser quando nós chegarmos no céu. Nós vamos ter que enfrentar ou estar diante de Cristo Jesus. E vamos responder o que temos feito. Ei, presta atenção, você que está em casa. Você vai ter que responder o que você está fazendo pelo meio do teu corpo. Hoje nós escutamos aí com esse povo aí, dos politicamente corretos, e aí alguém diz, meu corpo, minhas regras. Vai nessa. Não é não, meu amigo. Há uma regra que todo aquele que foi criado na terra vai ter que dar conta, e é a palavra de Deus. Nós vamos ter que responder. Então a primeira coisa, eu vou ter que responder aquilo que eu faço com o meu corpo. Então o tempo passa rápido, e eu preciso levar em conta isso. O que você, André, está fazendo com o teu corpo? O que você, André, está falando? O que você, André, no que, André, você está se envolvendo? Aonde você está colocando a tua mão? Como que você está tratando o teu próximo? E assim por diante. Mas não é só isso. O Senhor Jesus foi mais longe. Ele disse que nós vamos ter que dar conta do talento. O que é talento, André? É tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós recebemos de Deus. Que você pode até olhar para si mesmo e você imaginar dizendo assim, eu não sou grande coisa. Não diga isso, meu irmão. Você foi feito por Jesus. Você foi feito por Deus com um propósito. E Ele te deu coisas tão especiais, que se o diabo está falando na tua mente que você não vale nada, você precisa parar de dar ouvidos ao diabo, porque ninguém foi criado por acaso. Todo ser foi criado com um propósito. Você pode dizer amém? E nós temos sim, algo bom, algo importante, cada um tem um talento. Olha só esse texto aqui, vamos para esse texto, Mateus 25, 14. E diz assim, e também será como um homem, que aqui esse homem, aqui Jesus contou essa parábola, e esse homem ele está falando dele mesmo. E também será como um homem que, ao sair de viagem de onde? Ele saiu da terra e foi ao céu. É isso que ele está querendo dizer. Chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. Então, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, são bens de Deus dado a nós. E olha só que palavra bonita que tem ali. Confiou-lhes. Então Deus confia em você. Deus confia em mim. E Ele confiou-nos isso. Ele lhe confiou a sua família, Ele lhe confiou o seu trabalho, Ele lhe confiou um talento. O André está pregando aí, e a verdade é que eu escrevi uma mensagem tão grande hoje, que eu só estou no primeiro ponto ainda. Mas o André está pregando tanto tempo, como o André é inteligente. Não, o André não é nada. É o talento do Senhor que está sobre a minha vida, é o dom que está sobre mim, é que faz com que isso aconteça, mas eu preciso usá-lo, e não só usá-lo, eu preciso multiplicá-lo. Eu preciso usar para a glória de Deus, eu preciso usar para ajudar o próximo, eu preciso usar para ganhar as almas, eu preciso usar para ajudar o crescimento da obra de Deus. Por quê? Porque me foi confiado, porque Ele foi confiado. Tudo aquilo que você é, o trabalho que você tem,
Ah, eu sou um empresário. Você acha que você é um empresário cristão por acaso? Você é um empresário cristão para ajudar a obra, para financiar a obra. É para isso, não é para o seu deleite. É embora você deva se deleitar, porque a parte que é sua. Então você deve viajar, você pode comer bem, você pode ter um bom carro se você tem dinheiro. Mas lembre-se, este talento lhe foi confiado. Então ele confiou em você. Aleluia, por favor, não desaponte Jesus. Por favor, não desaponte Jesus. Ele te confiou. Voltemos ao texto aqui. Então confiou-lhes os seus bens. Então os bens que nós temos, isso aqui é muito importante, algumas discussões aí. Aqueles que ainda não são convertidos, eles ficam brigando com o dízimo. Esse é o sintoma que você não se converteu ainda. Porque quem se converteu, converteu também o bolso dele. Quem não se converteu, o bolso não se converteu. Então tem gente que fica brigando com o dízimo. O dízimo é do Antigo Testamento, é da lei. Não é assim, o dízimo é da lei. O dízimo não é da lei. O dízimo é antes da lei. Porque o dízimo foi dado por Jacó, foi dado por Abraão antes que existisse a lei. O dízimo é de Deus, o dízimo não é da lei, o dízimo não é do Novo Testamento, o dízimo é da lei. Agora o Novo Testamento não tem dízimo, André, não tem mesmo. O Novo Testamento não tem 10%, o Novo Testamento é 100%. O que você está querendo dizer, André? O Novo Testamento não é nada seu, não é nada meu. Olha o que diz o texto aqui. Então, ele chamou seus servos. Quem é servo de Jesus aqui, diga aleluia. Ele chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. Emprestou. Faz o seguinte, usa meu bem aí. Eu vou viajar e falo, fica com o meu carro, anda com o meu carro. Mas vê lá o que você vai fazer com o meu carro, hein? É para usar o carro para ganhar almas. É para usar o carro para trazer gente para a igreja. É para usar o carro para socorrer o necessitado. É para usar o carro para o bem. Porque esse carro não é seu. Não pense que você pode fazer qualquer coisa com esse carro. Não pense que você pode fazer qualquer coisa com esse bem. Eu confiei-lhe esse bem. Eu acredito que você vai cuidar da melhor forma possível. Então, precisamos entender. Então, o Novo Testamento não é eu devolver 10. É eu entender que nada é meu. Eu sou o quê? Mordomo. Mordomo mora numa boa casa, mas a casa não é dele. Mordomo senta numa mesa e come bem, mas a comida não é dele. Mordomo dirige o carro do patrão, mas o carro não é dele. Mas ele usufrui de tudo. E se nós formos fiéis, ele vai multiplicando isso em nossa vida. Você pode dizer aleluia? Então, veja só o que diz no versículo 15. Vamos lá. E um deu 5 talentos. Então, recebeu o máximo que ele poderia receber nessa vida. O outro, máximo não, o máximo, a semente mais graúda, vamos dizer assim. E outro, 2 talentos. E outro, 1 talento. E cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Ele saiu de viagem. Aqui está uma representação de quando Jesus sobe ao céu. Ele partiu de viagem. Agora veja o que diz no versículo 19. Depois de quanto tempo? Muito tempo. Então, tem gente que está, Deus não voltou, Jesus não voltou mesmo, deixa eu pegar os meus talentos já de qualquer jeito. Deixa eu enterrar meu talento. Deixa eu ficar aqui deitado. Não, ele pode demorar um pouquinho na sua vista, mas ele vai voltar. Olha o que diz aqui, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos, o que ele fez? Voltou. E quando ele voltou, o que ele fez? E acertou contas com ele. É o que eu falei no primeiro versículo. O Senhor vai acertar conta conosco. Ah, meu amigo, ele vai acertar conta conosco. Ele falou, eu te dei 5 talentos, o que você fez com ele? Eu te dei 3 talentos, 2 talentos, eu te dei 1. Que você... era tão pouco, era 1 só. Era 1 segundo a sua capacidade. E eu vou mais longe. Há um talento, há uma capacidade e há uma obra. Tudo está relacionado. Se Deus te deu um talento, é porque você tem a capacidade de 1 talento. Eu só tenho uma filha, porque eu só tenho capacidade de cuidar de uma. Se eu pudesse, eu queria ter umas 10 ou 20, mas eu ia ficar maluco. Eu não consigo, a minha cabeça é muito ali, eu direcionado, eu só foco numa coisa. 10 filhos falando, eu morreria, pastor Clodovaldo. Eu ia ficar maluco, eu não ia conseguir pregar para vocês. Então eu tenho uma só.
E estou penando para educar. Já é difícil. Então, Deus dá o talento conforme uma capacidade que nós já nascemos com isso. Mas não só isso, conforme a obra que nós temos que realizar. Está tudo relacionado e eu preciso estar atento a isso. Eu não posso achar que eu não tenho como desenvolver o talento, porque o talento foi dado segundo a minha capacidade. Eu não posso, você não pode falar, eu não posso, eu não consigo, pastor, não tem jeito para mim. Não blasfeme contra Deus. Se Deus te deu esse talento, é porque Ele deu em cima da capacidade que Ele também já te deu. E agora você tem uma obra para desenvolver, segundo essa capacidade e esse talento. E nós vamos ter que dar conta disso. Por que você está dizendo isso, André? Eu estou dizendo porque, segundo o tema dessa mensagem, a vida passa rápido. E você talvez esteja se omitindo. E você pode estar amanhã no leito de morte, e você sem força, sem energia, sem dinheiro, sem condição, sem voz, ou você dizer, nossa, eu não fiz o que devia ter feito. O Senhor hoje te chama a atenção para lhe dizer, preste atenção no tempo, ele passa muito rápido, a vida passa rápido. Olha o que disse o salmista Davi no Salmo 144, versículo 4. O ser humano é como o quê? Um sopro. Acabou. Um sopro. A sua vida é como uma sombra que passa. Acabou. Acabou. Talvez eu esteja falando com alguém aqui ou aqui em casa, você está cheio de soberba, você está cheio de orgulho, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, tenho aquilo. Você não é nada, você não tem nada. Tudo é do Senhor, o mundo é do Senhor, a terra é do Senhor, o céu é do Senhor, tudo é do Senhor, você é do Senhor. Então, acorda, acorda e preste atenção, tudo é do Senhor e passa muito rápido, né? A irmã hoje está, olha meu corpo, e estica daqui, estica de lá, e põe aqui, põe acolá, e está ali, meu amigo, vai cair, a gravidade vai te pegar, vai cair tudo, e daqui a pouco tu vai estar igual um maracujá de gaveta. Tudo enrugado, não tem jeito. Então vamos tirar o orgulho do coração e entender que nós fomos chamados para um tempo, para uma obra específica de Deus. O tempo está passando e a gente precisa agir enquanto é dia, e nós precisamos fazer enquanto temos força, e nós precisamos entender que Deus nos confiou, criou uma expectativa sobre nós, e nós podemos fazer muitas coisas, mas se nós não fizermos o que Deus mandou a gente fazer, nós falhamos. Nós falhamos, porque, escuta o que eu vou te falar, você pode usar a sua habilidade no lugar errado, você pode usar o seu talento no lugar errado, e ter uma falsa impressão de que está fazendo alguma coisa. Você não está fazendo nada, você não está fazendo nada. Porque se você não está fazendo o que você nasceu para fazer, aquilo que o Senhor te confiou, você não está fazendo nada. A sua obra é obra de palha. O tempo vai queimar, naquele grande dia do juízo, isso vai virar pó. Mas se são obras de ouro, de prata, isso vai ser conservado. Por quê? Porque fizemos em Cristo Jesus. Então preste atenção, o tempo passa rápido, a vida passa rápida. E agora eu termino aqui, que não vai dar tempo de pregar tudo, eu continuo semana que vem. Que sexta-feira eles não vão deixar eu pregar. As mulheres pegaram sexta-feira, aí está difícil. Então vai estar todas as mulheres aqui sexta-feira, mas eu vou vir aqui dar uma bisbilhotada, viu? Pode ficar tranquilo. Eclesiastes 9:10, voltemos lá em Eclesiastes 9:10. E vamos terminar aqui. Tudo quanto te vier à mão para fazer, né? Veio na tua mão, e a gente precisa entender, né? Precisa ter só essa sabedoria. Se o que está vindo na mão, eventualmente é tudo do Senhor mesmo. Não gastemos energia no lugar errado. Uma coisa que a gente aprende depois que a gente fica velho, é não gastar energia no lugar errado. Você tem que fazer aqui, você tem que fazer aqui. Quem falou que eu tenho que fazer isso? Quem falou que eu tenho que fazer isso aí? Não, não tem que fazer nada não. Eu estou fazendo o que é prioridade.
E as coisas que parecem necessárias, estou deixando para trás. Só mexo com prioridade. Depois você passa dos 25 anos, igual eu, só mexe com coisa que é prioridade. As outras coisas ficam para trás. Não dá mais tempo de gastar no lugar errado. Então, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto. Então o propósito de Deus vai acabar na tua vida quando você descer a sepultura. Você cumpriu ele ou não? E a pergunta que eu faço para os irmãos e para você que está em casa é essa: você está cumprindo o seu propósito? Porque você vai dar conta disso. E quando você descer a sepultura, acabou o tempo. Ah, mas eu queria fazer. Não dá mais tempo. Eu estava escutando um homem falar, e Deus me trouxe essa mensagem no coração, um pastor falando, e ele disse o seguinte: ele estava bem velhinho, um homem de Deus, com a saúde fragilizada, e ele disse: se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar atrás, ele disse: se eu pudesse voltar atrás, eu teria orado mais, eu teria lido mais a Bíblia, eu teria conhecido melhor o meu Deus. Por certo, ele deve ter pensado: eu poderia ter feito mais coisas com Cristo, eu poderia ter realizado mais obras, eu poderia ter acumulado tesouros no céu, mas eu fiquei preocupado em acumular tesouros na terra. E o Senhor diz: não acumulem tesouros na terra. Ô André, não posso guardar dinheiro? Não posso ter bens? Pode, mas use isso para acumular tesouros no céu. Use tudo para os tesouros do céu. Por quê? Porque disse Jesus: os tesouros da terra, os ladrões roubam, a traça corrói, mas os tesouros que são guardados no céu, nem os ladrões roubam, nem as traças corrói. É eterno, é guardado no banco de Deus, é guardado na mão do Senhor, que ninguém tira. Disse Paulo: o meu bom depósito está guardado na mão de Jesus. Eu sei que Ele é poderoso para guardar até naquele grande dia. Então sabe o que nós fazemos? Nós fazemos obras da terra, e embora talvez nem consigamos juntar tesouros da terra, nós temos certo que o nosso galardão está no céu. Amém? E eu termino, vamos terminar o versículo aqui, volte aqui por favor. Então tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto. O que mais não tem na sepultura? Nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Agora eu termino te dando uma boa notícia. Você quer ouvir essa boa notícia? Quer ouvir? Então levanta do teu lugar, vem aqui à frente que eu vou falar no teu ouvido. Vem cá que eu vou te dar boa notícia em cima desse versículo agora. Olha o que disse o sábio Salomão. E ele tem razão de falar isso aqui, porque ele não tem o que nós temos, não tinha o que nós temos hoje, na proporção que nós temos hoje. Então o Salomão disse assim: olha, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Está certo, Salomão, lá na sepultura não tem sabedoria, lá na sepultura não tem conhecimento, mas eu quero te dar aqui a boa notícia. E a boa notícia é que na sepultura não tem sabedoria nem conhecimento, mas sobre a vida do crente, que tem o Espírito Santo, tem sabedoria, tem conhecimento para fazer grandes obras. Onde está isso, André? Isaías capítulo 11, versículo 2. Disse o escritor sagrado, ele está falando de Jesus, mas o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus, desceu sobre nós também. Volte o texto. Então ele diz o seguinte, volte o texto. Não, Isaías capítulo 11. Isso. E repousará sobre ele, está falando de Jesus, mas o Espírito que repousou sobre Jesus é o mesmo Espírito que repousou sobre nós. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre você. Você pode dizer aleluia? O Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui
os 7 espíritos ou as 7 manifestações do Espírito do Senhor. Então, está sobre você agora, junto com o talento, junto com a capacitação, junto com as obras que você tem que realizar. Volte o texto bíblico. Está o Espírito do Senhor, está a sabedoria, está o entendimento, está o conselho, está a fortaleza, está o conhecimento, está o temor do Senhor. Meu amigo, você pode fazer grandes coisas. Minha irmã, nós podemos fazer coisas tremendas. Agora o que nós precisamos fazer? Levantar. Tomar essa consciência que Deus te deu hoje. A vida é curta. A vida passa rápido. Você não pode perder esse tempo. O Espírito do Senhor agora está liberado sobre você. Talvez eu pregue esse domingo, talvez no outro domingo eu pregue sobre o tempo da visitação de Deus. O Espírito do Senhor veio sobre nós agora. E nós estamos debaixo dessa visitação. E a pergunta é, o quanto nós vamos avançar? A pergunta é, o quanto da obra de Deus nós vamos fazer? Nós vamos nos conformar em ganhar 9, 10 mil pessoas nessa cidade, ou nós vamos ganhar 30 mil? Ou nós vamos ganhar 60? Não há limites na unção. O limite está aqui, ó. O limite está dentro da minha cabeça. O limite está na minha falta de fé. O limite está nessa situação que talvez você esteja de comodismo, parado. Ei, você não é qualquer coisa. Você é escolhido de Deus, nasceu com uma capacitação, recebeu um talento e tem obras para você fazer. André, mas como eu sei dessas obras? Eu continuo na segunda-feira e eu falo sobre isso. O Espírito Santo revela as obras. O Espírito Santo começa a gerar isso dentro de você. O Espírito Santo começa a gerar isso dentro de você. Você não pode lutar contra isso, porque presta atenção, aquilo que está sendo gerado dentro de você é uma obra do Espírito Santo, mas a tua carne vai lutar contra isso. O diabo vai lutar contra isso, porque o diabo vai falar assim, não, isso é coisa da sua cabeça. Para com essa ideia aí, que negócio é esse? Não é nada disso não. Ainda mais quando você externa isso e ele escuta, porque ele não pode ler os seus pensamentos, mas ele começa a ouvir as suas palavras, ele começa a ver o teu movimento, as suas atitudes, fala, ele está acreditando que Deus vai fazer, ela está acreditando que ela é uma escolhida, ela está agora querendo pregar na internet até, parou de botar aquelas fotos peladas na internet e está botando versículo no Instagram. Ela está mudando, ele está mudando. E ele vai levantar. Contra o quê? Contra aquilo que está dentro do teu coração. Então você precisa se agarrar com o Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, gera em mim, Senhor. Gera os sonhos de Deus dentro de mim, Senhor. Porque o Senhor já me capacitou, porque o Senhor já me deu talento. Eu vou realizar essas obras e o nome do meu Jesus vai ser glorificado. E você vai dizer, quando eu chegar no céu, oh aleluia, e nós vamos chegar lá, o meu Jesus vai dizer, servo bom, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o descanso do seu Senhor. Vai ser lindo esse dia, nós entrarmos não só pelo sangue de Jesus, mas também recebermos o nosso galardão pela boa obra de Deus. O Senhor lhe trouxe aqui hoje para um despertamento. O tempo passa rápido, a vida passa rápida, e o Senhor te trouxe aqui. E a boa notícia é que se Deus está falando com você, ei, escute, se Deus está falando com você hoje, é porque ainda dá tempo. Você não perdeu o tempo ainda. Se Deus está falando com você, é porque dá tempo. André, mas eu estou com 50, eu estou com 60, eu estou com 70. Não fale para Deus da sua idade. Fale para a sua idade o Deus que você serve. Não fale para Deus das suas condições. Fale para as suas condições o tamanho do Deus que você serve. Não fale para Deus dos seus problemas. Fale para Deus daquilo que Ele vai fazer na tua vida.
Eu estava ensinando os irmãos a orar hoje, né? E a pastora Carol falou que a quarta de Daniel. Por quê? Porque Daniel orava 3 vezes por dia. E toda quarta-feira, nós estamos aqui às 6 da manhã, nós estamos aqui ao meio-dia e você está aqui, e nós estamos aqui às 8 da noite. São 3 dias, três momentos na casa de Deus. Faça dessa quarta-feira esses dias especiais. Então você recebe domingo, e crente que é crente não falta domingo na igreja, e depois você volta na quarta e reabastece para vencer a semana em Cristo Jesus. Então diga assim: ainda dá tempo. Aleluia, mais forte, ainda dá tempo. Dá tempo, irmão, de você fazer essa boa obra. Dá tempo de você correr essa corrida. Dá tempo de você atravessar a linha de chegada. Não escute no diabo. Não escute o diabo. Não é tarde demais. Se o Senhor está falando com você, não é tarde demais.